Economia é o tema da presença de hoje, do Presença de hoje, que tem como presença o economista e diretor executivo do IDES, Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo, ligado ao sistema FINDES, Marcelo Santivi, com quem nós vamos conversar agora. Marcelo, lá no IDES vocês estão monitorando muito indicadores, né? Porque o IDES, de uma certa maneira, é um centro gerador de inteligência industrial, né? Pelo menos eu tenho assim, né? E você fez recentemente uma apresentação lá na Associação dos Empresários da Serra, no último encontro de negócios deles, explanando sobre dois cenários, um cenário nacional e um cenário capixaba, a realidade, a perspectiva nesses dois cenários para os próximos anos. Vamos tentar retransmiti-los um pouco para os nossos telespectadores. Como é que está se colocando essas perspectivas para 2020? Boa tarde, Eustáquio. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você. Eu acho que sim, no cenário nacional, assim, a recuperação claramente é gradual e lenta, mas ela melhora. Assim, quando nós olhamos as projeções do PIB para o ano que vem, já estão girando em torno de 2% do PIB. Ou seja, é praticamente o dobro desse ano. Então, a economia se recupera. De uma certa maneira, há um otimismo do mercado financeiro. Acho que o quadro fiscal também é bem melhor do que no passado. Então, o déficit primário do governo federal deve vir bem abaixo da meta que já foi colocada para esse ano. Tudo isso indica que há uma estabilização da dívida pública federal também. Tudo isso indica que o governo conseguiu acertar claramente o quadro fiscal, teve uma reforma da Previdência. A expectativa é de uma recuperação, ainda que um pouco gradual e lenta, mas melhor do que esse ano. Interessante é o peso da expectativa em projeção de cenários, né? Porque a economia parece até uma ciência, parece não, é mais uma ciência comportamental que exata, né? Na verdade, assim, a gente aprendeu que, na verdade, as expectativas importam muito para tomar decisões. Então, você fica o tempo inteiro olhando a expectativa e ela meio que se retroalimenta. Mas é importante, até para que nós, economistas, geralmente, lá no final do ano, justifiquem os erros que cometemos no início do ano. É interessante. A expectativa do que vai vir orienta o comportamento de agora, né? Exatamente. E esse comportamento de agora acaba influenciando o que virá. Exatamente. Né? A questão do déficit fiscal, você acha que está caminhando? Nós estávamos com a previsão de 139 bi de resultado primário negativo. Certamente vem bem menos. Assim, vem menos. Vem em torno de 60 a 80 bilhões, que ainda é muito. Né? A gente tem que esquecer que isso significa que o país está arrecadando menos, na verdade, do que tem de despesas, mas o fato é que é muito menor do que a meta estipulada no ano passado para esse ano. Então, é um dado positivo. O advento da reforma da Previdência não impacta ainda não, ainda né? Ainda não. Na verdade, o advento é para gerações futuras. Isso aqui já é o ajuste fiscal feito nos últimos anos e principalmente agora no primeiro ano do governo federal. Na sua apresentação para os empresários de lá também, você fez menção ao período crítico da recessão que teria começado no segundo semestre de 2014 até o último trimestre de 2016. Isso. Foi quando, então, tecnicamente, a gente esteve em recessão? Isso. Acho que foi uma recessão longa. É exatamente esse o período da recessão brasileira, mas tem que lembrar, talvez o grande fato é que de fato, hoje em dia, a maior recessão econômica que o Brasil já viveu nos últimos 120 anos, e é uma recessão diferente das outras, em que o Brasil demora muito a se recuperar. Ao contrário de crises passadas, essa aqui a demora é muito mais lenta porque a necessidade de reformas estruturais, a questão do quadro fiscal, de fato, ela estava numa complexidade, num nível de crítico muito maior. Agora, Marcelo, veja bem, eu acho que eu acompanho a economia, pelo menos a economia capixaba já há alguns anos, eu acho que foi uma que nós tivemos incompetência de produzir autonomamente, né? Porque a de 2008, aquela de 2009, aquela mundial, por causa das hipótese da subprime americana, depois nós tivemos aquela recessão dos anos 80, nós tivemos uma série de recessões, como você falou aí, ao longo dos últimos 120 anos. Mas essa foi toda produzida domesticamente, né? Foi. Essa crise? Na verdade, assim, a crise, no meu modo de ver, é claramente uma crise fiscal. Ela tem... Assim, o Brasil acredita, né, em 2010 que é o país que deu certo, né? Então, lembrando que em 2010 ninguém achava que o Brasil agora vai crescer 7,5%. O Brasil cresce 7,5%. No embalo da voracidade da China. Cresce 7,5%. Agora vamos crescer nessa toada, né, 7,5%, 5%. E acaba, na verdade, não interrompendo mecanismos fiscais que se perpetuam. Então, essa crise fiscal, o Brasil
O jogo internacional muda. Na verdade, a crise a gente não percebe que é uma questão do boom de commodities. Sim. Então, perde um pouquinho, revira o jogo, traz o que a trajetória de crescimento fique mais baixa, mas, em contrapartida, a gente não elimina os benefícios fiscais que foram dados naquele período. Então, você gera uma crise fiscal muito complicada. E aí, perpetuou até hoje, o que faz com que a nossa recuperação seja bem mais lenta do que no passado. E aquela ida da classe média à festa também deu uma ressaca, né? Assim, como toda uma recessão, toda uma crise, você estava num crescimento de você, na verdade, incorporar as classes mais baixas à classe média, ter uma renda maior, e a crise provoca esse retorno. Hoje em dia, você volta a níveis anteriores ao boom de crescimento de meados da década de 2000, 2010, mais ou menos. A presença hoje é do diretor executivo do IDEIS Espírito Santo, Marcelo Santivi. Voltamos já. Voltamos com a presença do diretor executivo do IDEIS Espírito Santo, Marcelo Santivi. Marcelo, você fez uma abordagem mais ampla da cena brasileira que desagou nessa crise, nessa última grande, segundo a sua colocação na palestra Empresários, a maior de 100 anos. Né? Maior de 120 anos. Você tem informação acadêmica e a gente tem informação na pele, foi mesmo, do que a gente conhece desde que a gente existe. Eu não tinha lembrado de uma crise. Não, você tem que lembrar que a taxa de desemprego está em torno de 12%, 13%. Isso significa que são milhões de pessoas desempregadas, né, tentando sobreviver em condições, na verdade, que não são as condições socioeconômicas ideais. Certamente afeta toda a sociedade em muitos sentidos, não só no sentido econômico. Como é que você vê, Marcelo, essa atitude corporativa dos grupos de interesse que, às vezes, de uma certa maneira, impactam, retardam o andamento das medidas de interesse coletivo maior? Olha, assim, a verdade, assim, vou começar de um outro ponto. Assim, acho que há um consenso hoje em dia que o Brasil precisa de reformas. A questão é que, na verdade, qual é a velocidade dessas reformas e como elas afetam determinados grupos de interesse. Aí o grupo de interesse, aquele que é afetado por aquela reforma específica, ele vai lá e pleiteia, cria uma certa narrativa e consegue vencer. Mas o que é importante, que cedo ou tarde, assim se espera, que assim, a sociedade brasileira tem que pensar no todo. Então, assim como a reforma da Previdência demorou 20 anos para acontecer, mas ela olha o bem-estar de todo mundo. Então, essas reformas que são importantes, principalmente a tributária, ela afeta na eficiência econômica, na produtividade, então ela vai acontecer, mas certamente alguns grupos perdem, outros grupos ganham com a reforma tributária. É sempre assim. Não adianta um grupo tentar, na verdade, assim, ele pode tentar fazer o pleito dele, é legítimo, mas assim, a sociedade, alguma hora, né, acreditamos assim, que a democracia faz com que leve a uma reforma que seja para o bem de todos. A reforma tributária é uma delas. É uma miopia semântica também, né? Há grupos que consideram direitos como privilégios como direitos, né? Assim, é uma sociedade que tem um certo patrimonialismo assim, no seu histórico. Na sua formação. Na sua formação, mas a gente vai avançando. Assim, não avança na velocidade que o Brasil precisa e gostaria, mas o Brasil avança a alguns passos. Você falou a respeito da premissa da reforma tributária, inclusive para facilitar a vida do agente produtivo, mas nós temos outro aspecto também, o custo do Estado para a sociedade brasileira. O Estado é muito caro para a sociedade brasileira, você não percebe assim, não? Na verdade, assim, eu acho que o Estado ele não provém os serviços públicos adequados para aquilo que ele arrecada. Então, assim, acho que o Estado poderia prover recursos públicos melhores, de melhor qualidade, e isso tem a ver muito também não só com a quantidade de recursos alocados, mas também com a gestão que é feita. Então, acho que isso sim é um diagnóstico que eu pactuo e concordo. Acho que o Brasil, para o nível de arrecadação que tem, deveria prover recursos para a população de muito melhor qualidade e de muito mais, talvez, acesso a esses serviços. Consequentemente, ele se torna um fim em si mesmo, né? O que ele arrecada é para si. É verdade, ele acaba arrecadando, assim, gastando mal, e quando gasta mal, na verdade, a sociedade sofre. Então, sim, não é bom para todo mundo. Acho que tem que rever um pouquinho. E a carga tributária, nós estamos falando o quê? 38% do PIB? Mais ou menos isso hoje em dia. Então é caro, né? Cresceu bastante nos últimos anos. Você veio aumentando, o Brasil solucionou o seu problema fiscal durante muitos anos pelo lado da receita e não pelo lado da despesa.
a crise foi tão grande agora que a gente está tendo que solucionar pelo lado da despesa. E por isso também criando algumas áreas de desconforto, né? Com certeza, sempre E você coloca como os fatores, então, mais determinantes nesse primeiro momento a agenda das reformas? Assim, acho que as reformas elas precisam acontecer. Acho que a reforma administrativa ela é importante, porque tem a ver até com o que você falou com relação à reforma do Estado, e reputo como a mais importante, no meu modo de ver, a reforma tributária. Agora, a reforma tributária, ela deve equacionar problemas, principalmente na área dos entes federativos, que hoje me parece uma distribuição um tanto quanto desequilibrado dos recursos. Aqui no Espírito Santo nós temos um caso evidente, né? Você tem uma federação hoje arrecadando, acho que 65%, os estados 20%, 25% e os municípios 10%. Acho que assim, até o ministro Paulo Guedes tem falado um pouquinho desse novo pacto federativo. Certamente a distribuição não é adequada, mas também não é. Você tem que não só a distribuição da arrecadação, mas também das responsabilidades. Sim, ônus e bônus. Ônus e bônus. Acho que isso tem que ser refeito, sem dúvida nenhuma. Mas acho que toda a quantidade de tributos, a engenharia tributária que hoje em dia existe no Brasil e a complexidade tributária, ela exige muito do industrial, do empreendedor. Então, certamente, ela precisa ser mais fácil, mais assim, entendida também não só por quem paga, mas também para o próprio consumidor, né? O fato de você, hoje em dia, você não tem transparência naquele imposto que você paga na sua mercadoria que você adquire, né? Agora, tem uma questão também que é importante colocar, voltando da questão só da redistribuição dos entes, é porque o locus da vida é na cidade, né? Quem está próximo da cidade, da pessoa, é o município. Lá na federação e no IDES, a gente costuma dizer que os negócios acontecem no território, né? No Sim. território onde você vive. Então, é lá que a sua vida acontece, é lá que os empreendimentos ocorrem, é lá que o serviço público é prestado, e tudo isso faz sentido você pensar, talvez, numa redistribuição melhor dos recursos. Como é que você está vendo essa questão da redução da Selic, o impacto direto no perfil da dívida pública interna, né? Sim. E a questão que sempre se coloca, porque parece que parece que é um efeito gangorra de dólar com juros, né? Se um sobe, o outro necessariamente desce, né? O sistema, o sistema econômico funciona assim. Acho que tem um lado positivo que você tendo juros reais mais baixos, é verdade. Incentiva o investimento. Incentiva o investimento. Você, na verdade, o que mais do que isso acontece os agentes trocam de portfólio, né? Na verdade, em vez de investir num título público, né, alguém ir lá no título do Tesouro investir, ele vai pensar em comprar ações, vai pensar em empreender um novo investimento, comprar algum ativo ou outro. Então, você muda o seu portfólio. Desestimula o rentismo também, né? Sem dúvida nenhuma. Você muda a característica de você investir. Isso, claramente, os juros baixos, os juros reais desta magnitude fazem isso. E a questão do dólar, então, é mais localizado. O câmbio é mais localizado, né? Para quem tem interesse diretamente ligado ao mercado externo. O câmbio, assim, acho que a discussão do câmbio é um pouco você pensar qual é o cenário hoje. Hoje, o cenário que eu vejo é um cenário de câmbio. O câmbio vai ficar nesse patamar, né? Você tem a ver com entradas e saídas. Quando você. Uma coisa importante é assim, o diferencial de juros do Brasil com relação aos Estados Unidos, por exemplo, diminuiu. E, assim, então, o incentivo à entrada de capitais aqui para pegar essa diferença de juros hoje é menor. Sim. Então, faz com que, na verdade, aquele investidor lá de fora tenha outras opções que não só investir num país como o Brasil. Então, isso muda o cenário, a quantidade, a entrada de capitais no Brasil diminui. Na verdade, salvo as minhas últimas olhadas, assim, acho que o Brasil está saindo capitais hoje em dia, não entrando. Então, o câmbio não deve. É mesmo? Porque está com a Selic a 4,5, né? Isso. E ainda é uma altíssima taxa do ponto de vista principalmente de países que estão operando com juros negativos, não? Mas assim, a nossa taxa de juros reais com a inflação está 2,5, tá 2,5, então a arbitragem aqui vai ficar menor, né? Deflacionada ela fica menor. Fica menor. E Então, já não atrai tanto. Já na verdade é um outro perfil, né? Então isso faz com que não tenha tanta atratividade em capitais externos como tinha no passado. Esse é um ponto. Tá. E nesse aspecto, como é que está o IDES aí na formulação de uma política industrial para o Espírito Santo, ajudar a formular uma política industrial? Na verdade, assim, isso é uma excelente pergunta. Assim, a Federação das Indústrias, assim, no seu histórico, ela sempre participou do desenvolvimento econômico do Estado. Desde o seu início, ela participou. Mas agora, a gente criou um programa chamado Indústria 2035, que é justamente pensar assim, nas ações de curto, médio e longo prazo que podem ajudar no desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Então, existe um programa que o IDES vai estar conduzindo ele dentro da federação, ele é muito amplo, ele gera rotas estratégicas,
para determinados setores que foram escolhidos por diversos especialistas, e isso gera um caminho a ser seguido. Acho que isso é bem bacana. No dia 11 de dezembro, agora passado, nós lançamos a Rota Estratégica de Biotecnologia. É um setor novo no Espírito Santo, mas o que a gente descobriu é que existem muitas pesquisas aqui, existem muitas empresas que já trabalham nesse setor. O que a gente faz ali é um pouco coordenar as ações para desenvolver ainda mais esse setor. É um programa bem interessante, a gente está muito contente com ele e convicto que ele é uma boa direção para a indústria do Espírito Santo. Eu quero agradecer muito, Marcelo, a sua presença aqui, os esclarecimentos que você apresentou para nós, para o nosso telespectador. Ok, obrigado, Eustáquio. Presença hoje do diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo, IDEIS, Marcelo Santivi. Até já.